Ó lá, estamos resolvendo um exercício lá do questionário, né? Então, nós temos o gráfico da intensidade de corrente em função do tempo, e a gente sabe que de forma macroscópica, né, para o intervalo de tempo ΔT, o intervalo de tempo não pequenininho, né, considerável, discreto, o I é igual a ΔQ sobre ΔT. Se eu pegasse um intervalo de tempo muito pequenininho, eu falo que I é a derivada da carga em relação ao tempo. Isso aqui é dq dt, né? Se eu passar o dt multiplicando, I dt é igual a dq. Ou seja, dq é igual a I dt. Se eu quero encontrar a carga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer integral. Então, se eu integro desse lado da equação e desse lado da equação, o que é integral de dq? É Q. Então, a carga é integral de I dt, né? Estou falando aqui numa linguagem que não é de ensino médio agora, né? A gente não vai falar isso para os alunos que vocês estão lecionando lá no ensino médio, né? Mas o que é interessante quando a gente entende isso aqui? A gente sabe que integral é área, né? Então, quando eu tenho o gráfico da intensidade corrente em função do tempo e ele pede a quantidade de carga, o que é carga? É integral de I dt. Mas isso nada mais é, né, numericamente do que a área do gráfico. Olha que interessante, né? Então, toda vez que eu quero encontrar a quantidade de carga e for dado o gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a área do gráfico, porque a área do gráfico é integral, a integral de I dt. Mas que área que é essa, né? É a área compreendida entre a reta que está indicando a corrente unido até o eixo dos tempos. Então, é essa figura aqui, olha, que nós temos que calcular a área. Tudo bem? Tranquilo? Vocês sabem me dizer que figura que é essa que eu acabei de achurar, de pintar lá pra gente? Isso é um trapézio, né? O trapézio, ele tem dois lados paralelos, ó, o lado de baixo e o lado de cima, e dois lados não paralelos. Então, o trapézio é uma figura que tem quatro lados, dois paralelos e dois não paralelos. O lado paralelo maior, a gente chama de base maior. Então, todo esse tamanho aqui que eu estou colocando aqui, ó, esse lado paralelo maior, eu vou chamar de Bzão. Então, Bzão, que é a base maior, vale 8. Esse paralelo aqui pequenininho, lado paralelo pequenininho, é a base menor. A base menor eu vou chamar de Bzinho, né? E ligando a base maior à base menor, essa distância aqui a gente fala que é a altura do trapézio, né? E aí, como é que eu calculo a área de um trapézio? Então, a gente acabou de ver que a quantidade de carga é a área da figura do gráfico, né? Mas que área que é essa? Nesse caso, é a área de uma figura que nós vimos que é o trapézio, né? E a área do trapézio, matematicamente, é a base maior mais a base menor. Eu somo as bases, multiplico pela altura do trapézio e divido tudo isso por 2. Fala, professor, e se eu não sei essa equação? Eu podia dividir essa figura num triângulo, num retângulo e num triângulo e calcular separadamente? Poderia. Então, você poderia calcular a área de 0 a 2 segundos, que é a área do primeiro triângulo, calcular a área de 2 a 4, que é a área do retângulo, e a área do outro triângulo. Soma essas três áreas e você tem a área total da figura, que é a mesma coisa que calcular a área do trapézio. Tudo bem? Então, isso vai ficar o quê? Ó? Bzão mais Bzinho. Olha, o Bzão é a base maior, que vale 8, de 0 a 8 vale 8. A base menor é essa distância aqui de 2 a 4, que vale 2. E a altura mede 64 milha. Milha é 10 a menos 3. Então, como é que fica isso? Base maior 8, mais a base menor 2, vezes a altura, que é 64, vezes 10 a menos 3, tudo isso aqui dividido por 2, né? Então, isso vai ficar aqui, ó, 8 mais 2, 10, né? 10 vezes 64 dá 640. Então, a gente vai ter 640 vezes 10 a menos 3 dividido por 2.
640 dividido por 2 é 320, né? Então, essa quantidade de carga vai ser igual a 320 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ou eu até poderia falar que é 320 milicoulomb, né? Não estou usando a notação científica, eu estou usando aqui o submúltiplo mili. Então, essa seria a letra A. Ou, se eu quiser notação científica, 3,2 vezes 10. Aqui eu tenho 10 a menos 3, né? Aqui eu coloco 320, 3,2 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 3 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 1 coulomb. Então, ou eu deixo em milicoulomb ou eu deixo em coulomb. Essa é a resposta. Adriana, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra A? Pode, não tem problema. Tá bom? Bom, então depois tinha a letra B e a letra C, né, Adriana? Essa aqui era a A. Como é que era a B e a C? Tá? Então a gente acabou de encontrar a quantidade de carga, né? Se a gente acabou de encontrar a quantidade de carga, tem uma equaçãozinha que diz a seguinte coisa pra gente, né? A quantidade de carga, né, que está atravessando a seção de um condutor é igual ao número de partículas, no caso é o número de elétrons, vezes a carga elementar, né? Então, se eu achei a carga, né, que é 3,2 vezes 10 a menos 1, a carga de um elétron a gente conhece, é 1,6 vezes 10 a menos 19, dá para encontrar o número de elétrons? Dá, é só passar esse E dividindo, né? Então, o número de elétrons, quem que é? É a carga sobre a carga elementar, né? A carga aqui é 3,2 vezes 10 a menos 1 e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? 3,2 dividido por 1,6 dá 2, 10 a menos 19, sobe para cima 10 a mais 19, mais 19 com menos 1, isso aqui dá 10 elevado a mais 18, né? Esse aqui é o número de elétrons, né? O número de partículas. Não tem unidade, isso aqui é número, né? A quantidade de carga aqui é coulomb e a carga elementar do elétron também é coulomb. Coulomb corta com coulomb, então o número é um valor numérico só de partículas, não tem unidade, tá bom? E aí, se eu não me engano, ele pede a letra C também, né, Adriana? Qual que é a pergunta da C? E médio? Isso. Então, agora sim, ó, quem que é a corrente média, né? Porque no gráfico eu tenho a instantânea. É a carga total sobre o intervalo de tempo. Agora sim, agora eu quero o médio, né? Lá no gráfico eu tinha a cada instante, né? A quantidade de carga nós temos, ela é o 3,2 vezes 10 a menos 1 e o intervalo de tempo é 8 segundos, né? Então a gente vai estar lá 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb, tudo isso aqui dividido por 8 segundos, né? Se fosse 32 dividido por 8, daria 4, né? Então, isso aqui vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 1 coulomb por segundo, que é o ampere, né? 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1, com 10 a menos 1, dá 4 vezes 10 a menos 2 ampere. Pronto, acabou. Tudo bem, Adriana? Ficou clara a dúvida agora? Ah, tá bom. Perfeito. Imagina. Perfeito. Então, agora a gente vai. Alguém tem mais alguma dúvida do questionário anterior? Pode me perguntar. Pode falar que eu resolvo, né? Alguém tem até amanhã para entregar, viu, gente? Até amanhã. Então, a gente pode usar uma parte do atendimento de hoje para discutir as dúvidas, né?
E aí tem material postado hoje, né? Eu começo a discutir as dúvidas, mas é para entregar no dia 5. Então, no dia 4 a gente tem atendimento. Quem ainda tem dúvida no questionário, tira a dúvida no dia 4 para entregar no dia 5, tá bom? É a orientação que eu falo para vocês. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida do, da- do questionário que é para ser entregue amanhã? Pode falar, Natália. Pode falar. Como é que fala só as primeiras palavras dele? Então, pronto, espera só um pouquinho que eu já tô achando, tá? Na natureza. Nossa, tá calor, né, gente? Nossa, pronto, espera aí que eu já vou compartilhar. Já achei aqui, eu tô com o Moodle aberto. Daí a gente lê junto, tá bom? Todo mundo acompanha a leitura para quem não tá vendo e a gente já resolve. Espera aí. Pronto, pronto, ó. Vamos ver se vocês estão enxergando. Estão conseguindo enxergar? Legal. Então, ó, eu vou ler, tá? E daí a gente resolve. Então, quem vai entregar o questionário já é menos uma dúvida para entregar. Na natureza, na ação de certos fenômenos, como o relâmpago, temos envolvidas forças de grande ordem numérica. Num relâmpago, desce em média 2 vezes 10 a nanoelétrons da nuvem para a Terra, no intervalo de 10 a menos 4 segundos, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o valor da corrente elétrica que desce por esse relâmpago, né? Então, Natália, tudo bem que esse 10 a menos 4 segundos é o intervalo de tempo? Tudo bem. Ah, tá bom. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se tem algum errinho aí, ó. Como é que você fez? Conta pra mim. Isso, certinho. Isso, isso, certinho. Isso, isso. Isso, ó. Então você tem um intervalo de tempo que é 10 a menos 4, a carga elementar que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e o número é 2 vezes 10 a 9. Então você falou direitinho, ó. A intensidade de corrente é carga sobre intervalo de tempo, né? Tô pensando na média, né? A quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga de um elétron só. Tudo isso sobre intervalo de tempo, tudo bem? O N você está certo, o N é 2 vezes 10 a nona, o E é 1,6 vezes 10 a menos 19 e o intervalo de tempo é 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Não deu nenhuma alternativa, Natália? É verdade. Então eu vou ter que anular essa questão, vou dar o ponto para. Eu vou. Tá, então essa aqui eu vou dar o ponto para todo mundo, porque se eu mexer agora, corre o risco de quem entregou perder tudo que fez. Tá bom? Tudo bem?
Coloca alguma errada, não tem problema. Eu consigo entrar manualmente depois e corrigir, dar o ponto na questão, tá bom? Fazer isso hoje, senão eu vou esquecer. Tá, eu que agradeço, Natália, muito obrigada. Tem algum que é 3,2 mA, miliampere? Então coloca essa, mA, miliampere, tá bom? Pronto, pronto. Tem mais alguma dúvida? Posso passar então para hoje ou vocês querem, tem mais alguma dúvida no questionário? Pode, Bruno? Tá bom? Então, ó, Ana Paula, Natália, Karina, Isadora, Marcelo, Bruno, Renato, Karina, Hélio. Posso passar para a próxima? Ou vocês querem que eu dê uma. Ainda tem alguma dúvida? Tá bom. Como, Karina? Não entendi. Eita, Karina. Tá. É. Tá bom, então ó, eu vou bem devagar, porque essa matéria é muito importante, tá? É a partir dela que a gente vai começar os circuitos elétricos, né? Então, o vídeo que tá postado é muito legalzinho, ele começa bem conceitual, né? Ele vai falando dos vários resistores que tem na nossa casa, né? Então, ele vai apresentar um monte de dispositivo, resistores do circuito, tem um monte de fotos legais para quando vocês olharem no circuito entender que aquele aparelho é um resistor, né? E o que o resistor faz? Ele dificulta a passagem da corrente. Então, se você tem uma resistência de um resistor baixo, passa muita corrente pelo fio. Se você aumenta o valor dessa resistência, você diminui a passagem da corrente. Quando você tem só um resistor, existe uma relação muito fácil, né, que é a lei de Ohm, né? Então o que você sabe? Quando a corrente passa pelo resistor, há uma queda de potencial, né? Essa queda de potencial a gente chama de DDP ou tensão, né? Que a gente chama de U, né? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, então eu tenho U de AB. A gente não usa U de AB, a gente geralmente usa U, né? Esse U pode ser 110, 220, 1,5 volts, mas é essa diferença de potencial que faz a corrente elétrica sair do potencial mais elevado para o potencial menos elevado. A resistência faz com que ocorra essa queda de energia, essa queda de tensão. Tensão não é igual, mas está relacionado com energia. E o que diz a lei de Ohm, né? Que essa diferença de potencial U é igual à resistência do meu aparelho vezes a corrente que o percorre. Então, essa equaçãozinha é uma equaçãozinha muito importante. U é igual a R vezes I, né? Só que ela é válida quando eu tenho um resistor, né? Mas e se eu tenho no circuito vários resistores ligados, né? Como é que eu posso usar essa equação e generalizar? Então, existem duas formas básicas de ligar os resistores. A gente pode fazer uma ligação que nós falamos que é uma ligação em série, né? O que é em série? É quando eu pego o mesmo fio e nesse mesmo fio eu conecto todos os resistores. Posso pensar, por exemplo, em lâmpadas, né? Então eu pego o fiozinho lá, ó, vou conectar aqui a primeira lâmpada no mesmo fio, a segunda lâmpada no mesmo fio, a terceira lâmpada no mesmo fio, a quarta lâmpada. É muito importante perceber que entre o resistor 1 e o resistor 2, eu só tenho um fio ligando, eu não posso ter interrupção de ligação aqui. Ó. Eu não poderia ter um outro fiozinho aqui ligando para a lâmpada 3. Tem que ser uma ligação direta para ser uma ligação em série, né? A mesma coisa do resistor 2 para o resistor 3, eu tenho uma ligação direta. E do 3 por 4 eu tenho uma ligação direta, né?
o que acontece? Eu estou ligando os polos da minha associação, né? Lá na fonte de tensão, numa bateria, né? Então é aqui, ó, para toda essa associação aqui, ó, eu tenho uma tensão total que eu vou chamar de U, né? Por que esse tipo de ligação não é boa para fazer na nossa casa, né? Você cata lá um fio do poste, né? Coloca uma lâmpada na cozinha, outra lâmpada na sala, outra lâmpada no banheiro, outra lâmpada na cozinha e vai embora, né? Por que não é bom, né? Porque daí a tensão, se da tua casa é 110 volts, ela vai ficar dividida para essas lâmpadas. Então não é que cada lâmpada vai receber 110 volts, ela vai ficar dividida. Quem tem maior resistência vai consumir mais tensão, né? Então a lâmpada não vai brilhar direito, ela não queima, mas ela vai ficar fraca, porque ela precisava receber 110 volts do poste, mas ela não está recebendo, ela está dividindo essa tensão com os outros, né? Então, o que a gente sabe é que numa ligação em série, né, essa tensão total, ela vai ser dividida com cada um dos resistores. Então, esse resistor 1 vai consumir uma tensão que eu vou chamar de U1, o resistor 2 vai consumir uma tensão que eu vou chamar de U2 e o terceiro e o quarto a mesma coisa. E o que a gente sabe? Que a tensão total é uma soma da tensão que o primeiro aparelho consome, mais a que o segundo aparelho consome, mais a que o terceiro aparelho e mais que o quarto aparelho. Então, essa é uma expressão muito importante, né? Você vai falar, professora, qual que é a grande propriedade de uma ligação em série? A corrente I, ela é igual em todo o circuito. Então, eu não posso esquecer que a corrente está ligada com o número de elétrons que está atravessando. Então, os elétrons só têm um caminho para atravessar, eles não têm dois caminhos para escolher o mais fácil, de menor resistência. Então, ele só tem esse fio aqui, ó, só tem esse caminho para percorrer. Então, se entrou uma corrente elétrica I aqui, que tem lá, lembra, né? O I é o número de elétrons dividido pelo intervalo de tempo. O resistor não come elétrons, né? Então, essa corrente elétrica vem com o número de elétrons, esses elétrons perdem energia ao passar pelo resistor R1, é como se eles tivessem um Wesley muito rápido, né? O Wesley é super, né? Menino agitadão. Passou pelo resistor 1, ele perde energia, mas não perde o valor, porque não diminui o número de elétrons. Então, eu continuo com o mesmo número de elétrons, mas esse número está com uma energia menor, né? É como se eles tivessem uma energia de vibração menor. E isso vai acontecendo ao longo de todo o circuito. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor 2, que passa pelo resistor 3, que passa pelo resistor 4 e que sai do circuito. Então, o I aqui ele não muda ao longo da minha ligação em série. Ela é igual para todos os resistores, né? E se no lugar de eu ter R1, R2, R3, R4, eu quisesse, por exemplo, né, por analogia, para poder usar essa equação, colocar um único resistor, né? Quem que seria esse único resistor? Nossa, tá passando lixeiro, pessoal, vai fazer um barulhão agora, tá? Então, esse resistor, eu falo que ele tem uma resistência equivalente, eu estou chamando de R aqui. Esse R aqui é a soma de R1 mais R2 mais R3 e assim por diante, né? Então, se você somar R1, R2, R3 e R4, você pode escrever um circuito simplificado, onde você tem uma resistência que é a resistência total do circuito. Se você tem a resistência total do circuito e a tensão total do circuito, o U total e o R total, você acha o I. E esse I que percorre o circuito, ele não muda. Ele é o mesmo que percorre o R1, o R2, o R3 e assim por diante, tá? Então, essa aqui é a ligação em série, é a ligação mais simples que existe, mas ela é muito importante, né? A gente tem que entender ela com muito cuidado, né? Antes de eu fazer o primeiro exemplo, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ai, gente, peraí que eu não tô gravando, hein? Vou ter que gravar isso aqui. Vocês gostariam de perguntar? Ah, tá gravando sim. Ficou claro a explicação?
Tudo bem? Tá? Então é fundamental entender essa lógica, né? Então você pensa que resistores eu posso pensar que são lâmpadas, né? A gente não liga lâmpada assim na nossa casa, né? Pega um fiozinho lá, né? Naquele fio, coloca na cozinha, no mesmo fio no banheiro, não. A gente não faz essa ligação em série. O pisca-pisca de árvore de Natal é assim, né? Se queima, por exemplo, R2, a segunda lâmpada do pisca-pisca, nenhuma lâmpada vai funcionar, nem antes da que queimou, nem aqui depois, porque a corrente ela tem que fluir, a corrente ela tem que circular no circuito. Se qualquer lâmpada queima ou você tira a lâmpada lá do pisca-pisca, aquele fiozinho onde tem todas aquelas lâmpadas, nenhuma lâmpada vai ligar, vai acender. Por quê? Porque deixa de fluir a corrente, né? A corrente deixa de transitar pelo circuito, tá? E aí, tem o primeiro exemplo, que é um exemplo muito tranquilo, né? Não é um exemplo complicado. Puxa vida, eu tenho que dar a caixinha para eles, mas isso eu até quarta-feira eles recebem a caixinha. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o primeiro exemplo, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu colocar aqui, ó. Estão enxergando? Tá? Ó, vou tentar centralizar bem, ó, para a gente estar todos juntos, né? Ó. Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores. Determine o valor de cada resistor, então eu quero o valor de R1, de R2 e R3, e ele quer também a resistência total, a resistência equivalente em ohms. No lugar de colocar uma serrinha, ele representou os resistores por retângulos, né? Então aqui eu tenho o R1. O que ele está indicando com essa setinha? Que esse R1 está consumindo 7 volts. O R2 está consumindo 5 volts e o R3 está consumindo 8 volts. E a corrente aqui é 0,40 amperes, né? Mas como eu tenho um único fio ligando o R1 com o R2, o único fio ligando o R2 com o R3, eles estão em série. Então, essa corrente de 0,40 é a corrente que entrou, que passou por R1, que passou por R2 e que passou por R3. Então, essa corrente é igual para qualquer um dos resistores, né? E aí fica extremamente simples, né? Porque se eu for usar a lei de Ohm, ó, U é igual a R vezes I, né? Se eu olhar aqui o resistor número 1, né? O que a gente sabe quando olha o resistor número 1? Vocês estão enxergando ainda, gente? Ah, então peraí. Tá, vou voltar lá. Não se preocupa não. É porque tava aparecendo aqui, apareceu aqui uma mensagem, eu fui apagar a mensagem, eu acabei saindo da tela. Pronto, tô voltando. Tá? Estão enxergando agora? Voltou? Legal. Então, pronto. Tá, pronto. Então, eu tenho quantos volts só o R1 consumiu, né? Então, eu sei que a voltagem que ele consumiu é 7 volts e a corrente que percorre tanto R1 quanto R2 quanto R3 é 0,40. Poxa, se eu tenho U e o I, dá para achar o R? Dá, né? Então eu posso passar aqui o I dividindo, eu sei que a resistência, a tensão é a voltagem dividido pela corrente. Então eu vou resolver isso para R1, R2 e R3, fica fácil, né? Quem que é a resistência do primeiro? É 7, que é o valor da voltagem, dividido pela corrente, que é 0,40. Né? Alguém pode, por favor, fazer a continha para mim? Obrigada. 17,5, como é resistência, né? Então é ohm, né? Achei R1. Bom, R2 é a mesma coisa, né? Ele consome 5 volts, a diferença de potencial é 5 e a corrente é 0,40. Então, quem que é o R2, né? É a diferença de potencial sobre o I.
A diferença de potencial é 5 volts e o I é 0,40, né? Alguém pode fazer essa continha para mim? Obrigada, né? E para terminar o resistor R3, né? A diferença de potencial é 8 volts e a corrente é 0,40, né? Então eu vou ter o 8 volts sobre 0,40. Isso dá 20, Natália? Legal. Então eu achei tanto o valor de R1 quanto R2 quanto R3. Agora ele quer resistência total, né? Mas se eles estão em série, como é que eu acho a resistência total? Que é a resistência equivalente, né? É somando. É o valor da primeira resistência, mais da segunda resistência, mais da terceira resistência. Então ficou fácil, né? A primeira vale 17,5, a segunda vale 12,5 e a terceira vale 20, né? 7, 8, 9, 10, 10, 20, dá 50, né? Confere comigo, Natália. Dá 50 ohms? Perfeito, acabou. Tranquila, número 1? Legal. Então a gente já sabe que esse tipo de ligação não é a ligação que a gente faz na nossa casa, né? Por quê? Porque se eu desligo, por exemplo, a lâmpada do banheiro, a minha casa inteira vai ficar no escuro, né? Porque eu vou interromper a passagem da corrente. Então, como é que a gente faz para ligar cada lâmpada ao mesmo tempo? E se eu desligar uma delas, as outras continuam acesas. Então, a gente faz uma ligação chamada ligação em paralelo, né? Presta bem atenção na lógica que a gente vai construir aqui, que era uma lógica importante, né? Bom, vamos supor que a gente está lá no laboratório de física e eu pego uma bateria de carro, né? Moura, Delco, né? Tô fazendo propaganda aqui. Eu peguei na bateria, né? A bateria tem o polo de maior potencial e o polo de menor potencial. E eu quero ligar 3 lâmpadas, de tal forma que se eu desligo uma, as outras continuam acesas, né? Então, se eu pegar um fiozinho aqui, ó, pegar o fiozinho, né? Colocar a lâmpada 1, colocar a lâmpada 2, colocar a lâmpada 3 e colocar no polo negativo, isso não dá certo, né? Porque que eu tenho um único fio conectando a lâmpada que tem resistência 1, a lâmpada que tem resistência 2 e a lâmpada que tem resistência 3. Então, se eu desligo, por exemplo, R2, não tem mais a corrente fluindo, a corrente tem que circular. Daí nenhuma lâmpada acesa. Então, isso aqui é uma ligação em série, né? Não vai dar certo. Então, como é que eu poderia fazer isso, né? Olha que coisa legal, ó. Eu tenho lá minha bateria, né, ó. Minha bateria tem lá o polo positivo e tem o polo negativo. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu pego aqui o meu fiozinho, ligo a lâmpada R1 sozinha. Olha, ela tá ligada, né? Então, se a tensão aqui, não sei, é 15 volts, a minha lâmpada está recebendo 15 volts. Daí eu pego um outro fiozinho aqui, ó, e ligo no polo positivo, ó. Vou ligar a lâmpada 2 no polo negativo, olha. Essa aqui é a lâmpada R2. Olha que interessante, né? E posso pegar um outro fiozinho que sai do polo positivo aqui, ó. Ligo a outra lâmpada que eu falo que é a lâmpada R3. Olha que bonitinho, ó. Eu falo, professora, se eu desligar a lâmpada 2, a 3 e a 1 vão continuar acesas? Vão, porque elas estão ligadas no polo positivo e negativo da minha bateria. Professora, e se eu desligar a 1, a 2 e a 3 vão estar funcionando? Vão, né? É esse tipo de ligação que a gente faz na nossa casa. A gente fala que é ligação em paralelo, né? E aí, olha, esses pontinhos aqui, que são polo positivo e negativo, eles são comuns, tanto para R1, R2 e R3. Então, o terminal de R1, R2 e R3 estão ligados no positivo e o outro terminal, tanto de R1, R2 e R3, está ligado no negativo. Como é que a gente representa isso num circuito, né? A gente pode representar a ligação em paralelo desse jeito aqui, ó. Então, eu vou ter que... Oi?
Pode colocar à vontade, só qual que é o problema, né? Quando você liga R1 está recebendo a tensão da bateria, do polo positivo e negativo. Quando você liga R2 também está recebendo a mesma tensão. Aqui a tensão não é dividida, né? Por isso que na nossa casa você tem lá uma lâmpada que precisa de 110, um liquidificador que precisa de 110, uma batedeira que recebe 110. Você liga ela lá na tomada, cada uma recebe 110 volts. Então aqui a tensão não é dividida. A tensão agora é igual para todos os aparelhos. E aí você fala, professor, então se eu ligar uma lâmpada só, aqui na minha bateria, ela vai receber a tensão da bateria. Se eu ligar 1000 lâmpadas, as 1000 lâmpadas vão receber a mesma tensão? Vai. Qual que é o problema? A carga da bateria acaba logo, né? Se você colocar uma lâmpada só, a carga da bateria vai fornecer a tensão que ela precisa, mas vai demorar muito para a carga acabar. Quanto mais lâmpadas você vai ligando, elas vão funcionar direitinho, mas o tempo que ela vai ficar funcionando diminui, porque a carga da bateria acaba mais rápido. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem o que eu falei? Se você colocar lâmpadas infinitas, pode ser que elas acendam durante 1 segundo. Por quê? Porque a carga da bateria acaba muito rápido, tá bom? Então, quando a gente vai fazer as representações, né? Olha, muito cuidado com o que eu vou falar agora, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde está saindo o terminal de R1, o terminal de R2 e o terminal de R3. Aqui é um encontro de fios. É como se esse ponto aqui estivesse indo, por exemplo, para o polo positivo da minha bateria, né? E do outro lado da lâmpada 1, da lâmpada 2 e da lâmpada 3, eu tenho esse ponto aqui, ó, né? Que está indo, que está levando o que, ó, para o polo que é o polo negativo da bateria. Então, essa representação que eu estou fazendo aqui, ó, é a mesma dessa figura que nós imaginamos, né? E aí, o que é constante agora em paralelo? Não é a corrente, agora é a tensão. Se a tensão aqui da tua rede é 110 volts, então o teu primeiro aparelho vai receber 110 volts, o segundo aparelho vai receber 110 volts e o terceiro aparelho vai receber 110 volts. Por isso é que eles funcionam sem problema nenhum. Se você desliga o primeiro, o segundo e o terceiro estão ligados, né? Você desliga a lâmpada lá do banheiro, a lâmpada da cozinha e da sala estão acesas, né? Mas o que não é mais constante agora? A corrente. Então a corrente lá que saiu do poste da sua casa, né, ó, quanto mais aparelho você vai ligando, vai saindo mais corrente, né? Por quê? Porque ela chega aqui, ela se divide, né? Então aqui eu tenho elétrons caminhando, né? Chegou aqui, um pouco desses elétrons passa pela resistência R3, que eu chamo de 3, um pouco passa pela resistência R2, que eu chamo de 2, e um pouco passa pela resistência R1, que eu chamo de 1, né? O que a gente sabe agora em paralelo? Que o I total, agora ele é uma soma do I1 mais o I2 mais o I3, né? O que é constante agora? DDP. A DDP total é igual para o primeiro resistor, que é igual para o segundo resistor, que é igual para o terceiro resistor. Vocês perceberam que é o inverso, né? Em série, né? O I é constante e o U total é uma soma. Em paralelo, o U é igual e a corrente que é uma soma da corrente que alimenta cada resistor, né? E aí vem a questão, como é que eu poderia pegar esse circuito aqui, no lugar de R1, R2, R3, colocar um único resistor, né? Como é que eu acho essa resistência total, essa resistência equivalente do meu circuito? Em série eu somo, em paralelo eu somo os inversos, né? Então existe uma regra geral para encontrar resistência total. O inverso da resistência total é igual ao inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda resistência, mais o inverso da terceira. Então aqui, quando eu tenho resistores em paralelo, para achar resistência total, eu somo, mas eu não somo R1, R2 e R3, eu somo o inverso de R1
com o inverso de R2 com o inverso do R3. E eu tenho o inverso da resistência total. A gente vai aplicar isso daqui a pouquinho, né? Agora, essa equação, quando eu tenho só dois resistores em paralelo, eu posso escrevê-la de uma forma mais fácil, né? A resistência equivalente de dois resistores em paralelo é o produto do primeiro vezes o segundo, dividido pela soma do primeiro mais o segundo. Se você deixa na forma de fração, você tem que tirar o MMC, né? Daí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Geralmente, quando tem dois resistores, para a gente não perder tempo tirando o MMC, a gente faz o produto pela soma, né? E aí você não tem que tirar o MMC. Agora, se tiver mais do que dois, daí você tem que usar a equação geral, tá bom? Bom, tudo bem o que eu falei até agora, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que daí a gente vai para o exemplo 2. Alguém gostaria de perguntar? Ana Paula, tudo bem o que eu falei até aí? Muito difícil, Ana Paula? Bom, agora vai ficar um pouquinho mais difícil, ó. Então, tá bom. É que ela não tá podendo falar, né, tadinha? Obrigada por me avisar, eu só lembrei agora. Olha, então esse aqui é mais complicado, né? Porque isso é uma associação mista. Tem uma parte em paralelo junto com uma parte em série. Então a gente vai ter que ser esperto aqui, ó. Na associação da figura abaixo, sendo I igual a 5 amperes, o I é esse aqui, ó, né? Então tá entrando 5 amperes aqui, ó. Chegou aqui, opa, isso aqui é um nó, né? O que é um nó? É um encontro de fios. Então, essa corrente de 5 amperes, um pouco pode ir para a resistência de cima, que ele está chamando aqui de I linha, e um pouco pode ir para baixo, que ele está chamando de I duas linhas. Professor, se está entrando 5 amperes, vai ficar metade, metade? Não. O resistor maior passa menos corrente. Então, eu sei que aqui o I' é menor do que o I duas linhas, né? E o que eu sei? Que 60 e 40, olha, se você olhar aqui no terminal do 60 e no terminal do 40, tá ligado no mesmo nó, e no outro terminal de 60 e no outro terminal de 40 tá ligado no mesmo nó. Então, 60 e 40, como é que eles estão? Eles estão em paralelo, né? E aí, o que ele pede? Ele pede o seguinte: quais as intensidades das correntes elétricas I' e I duas linhas? Bom, você poderia se perguntar o seguinte, né? Poxa, professora, eu sei que em paralelo a tensão U é igual para os resistores. Será que a gente não consegue saber quantos volts estão sendo consumidos aqui por esse pedacinho em paralelo, né? Porque se eu tenho o I e o R, no caso 60, eu acho o I', né? E aí, o que a gente vai fazer? No lugar de usar 60 e 40, a gente vai colocar um único resistor nesse trecho do circuito. Como eu tenho dois em paralelo, então como é que eu vou encontrar a resistência em paralelo desse trecho do circuito? Eu vou fazer o produto dividido pela soma. Então, quem que é o produto? É 60 vezes 40. Então, lá, 60 vezes 40. Eu vou dividir pela soma, né? 60 mais 40. Ó, 60 vezes 40, 2.400. 60 mais 40, 100. Corta os zerinhos. Então, no lugar de colocar 60 e 40, eu posso colocar um único resistor que é quanto? Ó, 24 ohms. E aí fica mais fácil o meu circuito, ó. Eu simplifiquei ele, ó. Eu tinha aquele resistor lá, que era o de 20. No lugar de 60 e 40, eu vou colocar resistência equivalente em paralelo, que deu 24, ó. Então, aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 20, né? E eles ficaram em série. O que eu sei? A corrente que estava entrando lá no início era uma corrente de quanto, ó?
de 5 amperes. Ele tinha dito para a gente lá no enunciado, né? Então, se eu quero saber quantos volts o primeiro resistor está consumindo, é fácil, né? Porque, ó, eu sei que o R é 20, o I é 5, quantos volts ele está consumindo? É o R, que é 20, vezes o I, que é 5. Ou seja, a tensão aqui, ó, é 20 vezes 5, esse resistor está consumindo 100 volts, né? A mesma coisa com os dois, o 60 e o 40, eu troquei por um de 24. Mas como ele ficou no mesmo fio, então a corrente que está percorrendo é a mesma, está em série. Então o I aqui é 5 amperes. Como é que eu vou saber quantos volts esse trecho do circuito está consumindo, né? Eu tenho o R que é 24 e o I que é 5, então eu sei que U é igual a R vezes I. A resistência é 24, a corrente é 5, 5 vezes 4, 20 vão 2, 5, 10, ó, ele está consumindo 120 volts. Então, essa resistência equivalente que representa esse trecho do circuito está consumindo quanto? 120 volts. Opa! Então, eu achei, ó, esse trechinho aqui é 120 volts. Como está em paralelo, é 120 para o primeiro e 120 para o segundo, é o mesmo, né? Então, aqui eu sei que a resistência é 60 ohms e eu sei que a tensão que ele consome é 120 volts. Se eu sei o U e o R, dá para achar o I aqui de cima? Dá. A mesma coisa aqui embaixo, o R é igual a 40 ohms e a tensão U é igual a 120 volts. Dá para achar o I aqui? Dá, né? A gente vai usar U é igual a R vezes I. Então, não tem segredo, né? Ó, vou bem devagarzinho aqui, né? Eu sei que lá para o resistor de cima, o U é 120, a resistência é 60, a gente sabe que o I dá 2, né? O é igual a R eu vou chamar de I', né? Então, fica 120 é igual a 60 vezes I'. 60 passa dividindo, o I' é igual a 2 amperes. E aí a gente não precisa ser muito inteligente, né? Olha, se está entrando 5, né? E a corrente e a carga são conservadas, né? Os fios não comem elétrons, graças a Deus, né? Senão o mundo estaria perdido. Então, você tem os 5 amperes entrando e para cima foi 2 amperes, quanto foi para baixo? 3. A soma do que entra, se entrou 5, tem que sair 5, isso é conservado. Então, se eu descobrir que o I' é 2, aqui só pode ser 3, eu posso até provar de novo, né? Eu sei que a tensão aqui é 120 e a resistência é 40, então eu posso falar de novo que U é igual a R vezes o I duas linhas, né? A tensão não muda porque está em paralelo, a resistência é 40 e eu acho o I duas linhas. 40 passa dividindo, 120 dividido por 40 dá 3 amperes. Tudo bem? Tranquilo o que eu falei até aí, tá? Então, a letra A, né? A gente achou a corrente que passa no primeiro fio, que é 2, a corrente que passa no segundo, que é 3. E como é que eu acho a DDP total? Não precisa nem fazer conta, né? Ó, se nesse primeiro trecho o circuito consumiu 100 volts e no segundo trecho consumiu 120, quanto consumiu no circuito inteiro? 100 mais 120, 220, né? Então, seria uma das formas de eu resolver, né? No primeiro trecho consumiu 100 volts, no segundo 120, no total ele consumiu 220 volts. Eu poderia pensar de outro jeito também, né? Ó, 20 e 24 estão em série, né? Então, aquele circuito inteirinho, ó, eu podia substituir por uma única resistência, que é a resistência total do circuito, 20 mais 24, a resistência total do circuito está em série, eu somo 44 ohms, né? E a corrente que está percorrendo o circuito é uma corrente de 5 amperes. Dá para calcular a diferença de potencial aqui? Dá. Ó, U é igual a R vezes I, a resistência é 44 e o I vale 5, né? 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 4, 20 com 2, 22, ó, 220 volts. Ó. Então, poderia fazer ou desse jeito ou desse jeito. O resultado estaria correto. Pessoal, tudo bem o que eu falei até aqui? Não? Posso? Olha lá.
os resistores e a DDP, né? Então, então, o que que ele pede? Ele quer a DDP entre A e B. A tá aqui e B tá aqui, né? Então ele quer a DDP do circuito inteiro, né? Você lembra que eu tinha calculado quantos volts o primeiro resistor tinha consumido? O R era 20, 100 volts. Você lembra que o segundo eu tinha colocado, o segundo é o segundo trecho, né? Ó, lembra que no lugar de 60 e 40 eu troquei pela resistência equivalente que é 24. Lembra disso, Karina? Né? E R vezes I, esse trecho está consumindo 120, né? Então, se eu somar o quanto o primeiro trecho, quanto o segundo trecho do circuito consumiu, eu tenho a DDP total. Então, 100 mais 120 deu 220. Tudo bem? Agora, um outro jeito de fazer. No lugar de usar 20 e 24, como eles estão em série, eu podia trocar esse circuito por um resistor de 44. Em série eu posso somar, né? Então, esse circuito inteiro, 20, 60 e 40, eu posso trocar tudo isso aqui por um único resistor de 44 ohms, que é o resistor equivalente. A corrente é 5 amperes, então quem que é a tensão? É a resistência do trecho total vezes a corrente. 44 vezes 5 também dá 220. Tudo bem, Karina? Imagina. Bom, posso fazer o terceiro, gente? Depois a gente dá uma paradinha, que vocês ainda têm atendimento. Pode ser, acho que eu faço em 5 minutinhos. Então, vocês estão compreendendo direitinho o que eu estou falando até aqui? Tá. Então, olha o terceiro agora, ó. Abaixo temos esquematizada uma associação de resistências, né? Então, aqui eu tenho 0,500 ohms, 1 ohm, 3 ohms, 5, 6 ohms, 1,00 e 2,50 ohms. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, A é o início do circuito, daí você tem todo o circuito e termina no ponto B. Ele quer que eu encontre a resistência total. Tudo bem? E o que a gente não pode esquecer, né? Quando um resistor está ligado pelo outro por um único fio, sem interrupção, eu posso somar, porque eles estão em série, né? Então, é aquilo que a gente viu lá no comecinho, né? Em paralelo, então, se eu tenho o resistor ligado, resistor 1, não tem interrupção aqui, está ligado direto com o resistor 2, que está ligado direto com o resistor 3, eu posso somar as resistências daqueles trechos? Posso, porque eles estão em série. Agora, quando eles estão em paralelo, eu não posso somar, né? Quando eles estão em paralelo, o que eles têm? Eles têm pontos comuns, isso é importante, ó. Para descobrir que eles estão em paralelo, o terminal de R1, R2 e R3 tem que estar no mesmo ponto e do outro lado tem que também ter um outro ponto comum. Isso é que caracteriza estar em paralelo, né? Então, a primeira coisa que o aluno faz quando pega um circuito desse tipo, ele vai somar 0,50, 0,500 com 1, porque ele acha que isso aqui está em série. Isso não está em série, porque aqui eu estou interrompendo a ligação. Vocês estão percebendo? Então, olha, esse é o problema, ó. Isso aqui é um encontro difícil, isso aqui é um nó. Ele não está ligado direto. Então, 0,500 não está em série com 1, não pode somar, né? Daí tem a professora, esse 1 está em série com 6? Não, porque de novo, ó, o fio aqui ó, não está ligado direto, tem uma interrupção aqui da ligação, não está em série. Daí o aluno fala, esse aqui está em paralelo com esse, também não está, né? Porque ó, o terminal de 2,5 está nesse ponto e o terminal de 2,50 está nesse outro ponto. Vou chamar esse ponto aqui de 1 e esse ponto aqui de 2. Esse 3 aqui, o terminal dele não está ligado no 1, está ligado nesse resistor. E o outro terminal dele está ligado nesse resistor. Então, os terminais de 3 não estão ligados no mesmo terminal que 2,5, então eles não estão em paralelo, né? Agora, se você observar, 1, 3 e 6, ó, a ligação é direta, ó. Você só catou o fio e dobrou, como se fosse o canto da sala, ó.
É o mesmo fio dobrado e aqui é o mesmo fio dobrado, ó. Então, esses três resistores aqui estão conectados no único fio. O fio não está esticado, mas eu não tenho interrupção da ligação. Então, esses três resistores estão em série. Se eles estão em série, eu posso somar. Alguém quer que volte aqui ou isso está claro? Tá bom? Então, fica 1 mais 3 dá 4, 4 mais 6 dá 10, né? O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar todo o circuito e só mudar esses três pelo valor da soma que eu tenho, né? Então, como é que vai ficar o meu circuito aqui, ó? Olha como é importante a gente ir enxergando, né? Com o tempo, vocês vão enxergando bem rápido, mas no começo é muito importante a gente ir desenhando, né? Então, o resistor de cima era 0,500 ohm, o resistor de baixo 1,00 ohm, o resistor aqui 2,50 ohm. E tudo isso aqui, ó, é um fio que sai do polo 1 e polo 2, então aqui tinha o polo 1 e polo 2, ó. Não importa onde você vai colocar, ó. Pode colocar redondinho, ó, é um fio que está saindo do 1 e do 2, ó. Nesse fio aqui, você tem uma resistência que você somou e deu 10 ohms, né? Agora sim, ó. Polo 1 é comum para o 2,5 e é comum para o 10. Polo 2 é comum para o 2,5 e é comum para o 10, né? Então, esses dois agora, eles têm o mesmo polo, que é o polo 1 e polo 2. Então, eles estão em paralelo, né? Se eles estão em paralelo e são só dois, como é que você vai achar resistência em paralelo aqui? O produto pela soma. Então, fica 2,5 vezes 10, o produto. Eu vou dividir pela soma, 2,5 mais 10. Bom, aqui eu vou ter 25 dividido por 12,5, isso aqui dá quanto, né? Dá 2. Olha que interessante, um resistor de 2,5 com um resistor em 10 em paralelo equivale a um resistor de 2 ohms, né? Então, eu vou juntar esses dois fios e no lugar desses dois fios eu vou colocar um único fio e a resistência vai valer agora quanto? 2. Então, eu vou redesenhar o circuito, ó. Em cima 0,500, então lá eu não mexi ainda, né? Embaixo 1 ohm, então aqui 0,500, aqui 1,00, né? E no lugar de 2,5 e 10, eu junto tudo num fio só e ele vale quanto? Vale 2. Então, ó, redesenhei o circuito, ó, juntei num único fio, né? E esse resistor agora vale 2. Bom, se eu olhar com cuidado, ó, o fio veio, é o mesmo fio, ele dobrou, é o mesmo fio que dobrou. Aqui eu não tenho interrupção de ligação, não tenho gambiarra aqui, né? Ó. No lugar do fio tá retinho, ele só fez a curvinha, por exemplo, da sala, do cantinho da sala. Esses três resistores estão ligados direto, então esses três resistores estão em série. Se eles estão em série, como é que eu acho a resistência total, a resistência equivalente? Eu somo, né? Então, eu vou ter 1 mais 2, 3, 3 mais meio, 3,5. Então, 3,5 ou 3,50 ohms. Essa é a resistência total do circuito. Então, eu poderia tirar todos esses resistores e substituir de A até B por um único resistor que vale 3,50. Ficou claro, gente? Beleza. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, ó. E aí, o que eu peço para vocês, ó? Descansem, né? Primeira coisa. Semana que vem, tentem descansar, tá bom? Daí, quando chegar na primeira semana de janeiro, dia 4, eu posso terminar de resolver o 4 e o 5 e discutir as dúvidas do questionário. Se alguém der uma olhadinha, por exemplo, na quinta e sexta-feira, para a semana que vem não fazer nada no questionário, marca as dúvidas do questionário. Traz no atendimento do dia 4, porque daí se resolve antes de postar a lista que eu estou pedindo para até dia 5. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa?
manda mensagem pro professor, né? Fala que tem recesso, né? Às vezes o professor fala, professor, olha, é recesso, tem como postergar, né? É importantíssimo. É o Fabrício? Isso, tadinho, porque o Fabrício, na reunião diária, ele falou: Nossa, eu não tinha me atentado. A gente conversou, mas tem professor às vezes que não faz reunião diária com a gente, né? Acho que o Fabrício tinha pedido para entregar dia 28 e dia 29 de dezembro. Daí a gente falou: Olha, Fabrício, lá no calendário do dia 23 até dia 4 é recesso. Daí ele falou: Poxa, é mesmo. Então, às vezes, o professor não se atentou a isso, entendeu? Então, é muito importante. Sempre manda recado, manda mensagem, né? Porque às vezes é tanta informação que até ele se perde. Se tiver algum problema, daí conversa comigo para mim falar com ele. Ah, então, não pode, né? Não pode. Pode falar que daí eu mando uma mensagem para ele, tá bom? Pessoal, quando a gente se vê na semana do dia 4 agora, eu não serei mais a coordenadora, louvado seja Cristo. Daí eu só serei a professora, tá bom? Porque acho que dia 4 sai a portaria de designação para Débora. E aí eu vou ficar mais tranquila para ajudar vocês na disciplina com mais assim, atenção, tá bom? Peço desculpas pela correria que tem sido e por não conseguir dar a atenção que vocês merecem, tá bom? Mas se Deus quiser, depois do dia 4 eu tô mais tranquila para estar mais próxima de vocês, tá bom? E assim, descansem, tá bom? No recesso, tentem descansar, fiquem com a família. Eu acho que fiquem junto com as pessoas que vocês amam, se cuidando, né? E vamos agradecer, porque algumas pessoas que a gente conhece não estão mais conosco, pelo menos perto de mim, né? Que eu estou percebendo com esse negócio da pandemia. Então vamos agradecer, né? Nós estamos aqui, estamos vivos, né? Estamos bem, então vamos agradecer, tá bom? E fiquem com Deus, gente. Um beijo bem grande para todo mundo. Bom Natal, boas festas, tá bom? Feliz Natal, gente. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau. Descansa, Karina. Tchau. Beijão, beijão, Natália. Beijão, Laura. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Boas festas, Marcelo. Boas festas, Ana Paula. Fica com Deus. Pronto, então vamos lá, que agora é D2.